Bom dia, professora Bom dia. Natália. Bom dia, gente. Primeiramente, a gente queria dizer que é uma honra tê-la aqui com a gente e, para iniciar, a gente gostaria que você se apresentasse. Bom dia, né? A honra é toda minha. Na verdade, eu acho que é um momento para a gente se conhecer um pouco mais, talvez. Meu nome é Natália Lima. Sou professora, né, do estado do Ceará, na Escola César Carlos. Então, iniciando aqui as perguntas, a gente queria que a senhora falasse um pouco como foi a sua infância, a sua adolescência e se ocorreram alguns episódios que reverberam hoje o que a senhora é. Profundo, né? Infância. Bem, eu sou, talvez essa seja a primeira parte, né? Eu sou filha de agricultores. Na verdade, minha mãe é costureira também. Eu nasci na cidade de Milhã, fica a 140 e poucos quilômetros daqui. Eu tive uma infância, eu acho que a melhor possível, assim. Minha família é do sertão, do interior, assim. Então, eu tive uma vivência muito profunda com a natureza, né? Nesse contato mais real, assim. Então, eu tive vivências muito bacanas. Acho que foi a melhor infância possível. E, de alguma forma, isso repercute no que eu me tornei também, assim. Acho que e o curso de História, levando lá para frente, casa muito com a minha história de vida. Acho que eu conheço muito o meu lugar, de onde eu vim, as minhas origens. Isso me dá, de uma certa forma, condição para entender qual é o meu lugar no mundo hoje. E aí, mais uma coisa que tem a ver com o que eu vivo hoje, minha mãe era professora. Também lá no passado, né? Ela é costureira, assim, hoje ainda é costureira, mas durante um tempo ela era professora e foi a pessoa que me alfabetizou. Então, aprendi a ler com minha mãe, né, a escrever as primeiras palavras. E a minha mãe conta que, assim, ainda sem entender muito como era a vida, como eram as coisas, que eu brincava muito com livro, com caderno, botava minhas bonequinhas sentadas ali, elas eram os meus alunos, né? E aí, no eu de hoje, estou eu professora, né? Então, de alguma forma, esse contato com livros, vendo a minha mãe também sendo professora, né, no passado, deve ter influenciado, com certeza, para o que eu me tornei hoje, né? A segunda pergunta, a gente queria saber o que te motivou para cursar História aqui na FECLESC, que é um campo da UES, né, no ano de 2007, e o que representa a História para você? Gente, História foi meio por acidente. Bem, como eu disse, eu vim de uma família humilde, né? A minha vida estudantil toda foi em escola pública. E, como eu disse também, eu morava numa cidade que é bem distante, né, assim, desse centro universitário. E aí, quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma percepção de que eu tinha que fazer o nível superior. Diferente de muitos da minha turma, tinha uma coisa na minha cabeça: eu tenho que fazer o nível superior, tenho que fazer uma faculdade e tudo mais. Só que, pela minha realidade financeira, eu sabia que eu não podia fazer um curso que fosse pagando e tudo mais, né? Eu conhecia a Católica, e aí tinha alguns colegas que tinham irmãos estudando aqui na FECLESC. E a FECLESC era, vamos dizer assim, a universidade mais próxima para mim. Fortaleza já ficava um pouco mais distante, né? Fora da minha realidade, sobretudo social. E aí, no ano de 2005, que foi o ano que eu concluí o ensino médio, eu fiz vestibular, só que eu prestei vestibular para pedagogia. E aí eu fui bem na prova, só que na segunda fase, na primeira fase eu fui bem, mas na segunda fase nem tanto. E por ironia do destino, ficou faltando uma questão de história para eu passar nesse vestibular, né? E aí no ano seguinte, 2006, eu comecei a trabalhar no comércio, prestava serviço para o Banco do Nordeste.
numa modalidade lá do Crédito Amiga, era uma parceria da prefeitura e tudo mais. E aí eu não estudei, né? Eu só trabalhava. Aí eu fiz vestibular de novo, mas eu fiz o vestibular assim, não com tanta perspectiva, porque se eu tinha estudado no ano anterior, eu tinha passado. E nesse contexto, assim, os vestibulares eles eram muito concorridos, porque não tinha essa possibilidade de você entrar na universidade por meio do SISU, nenhum outro método, era vestibular e vestibular. E aí eu zerei biologia. Aí foi um momento de encontro assim, consigo mesmo e dizer, olha, eu quero fazer o nível superior, mas eu preciso estudar. E eu continuei trabalhando, e aí eu decidi vir fazer cursinho aqui, em Quixadá. Então eu vinha todos os dias, 140 quilômetros para vir, 140 para voltar. Chegava em casa, e minha família morando ainda no sertão, né? Chegava na cidade de ônibus, ainda pegava a moto para ir para casa dos meus pais, chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, acordava às 5 para trabalhar. E aí, nesse perfil, né, de pessoa adulta, assim, eu me coloquei na condição que esse vestibular eu passo. E aí veio o lance da história. Eu gostava de história, mas nunca tinha pensado em fazer um curso de história. Só que eu disse que, não, vou fazer o vestibular do meio do ano, né? E que tinha letras, história, eu acho que matemática. Apesar de me dar bem na matemática, história tinha mais uma relação, assim, comigo, tá? De humanas total, assim. Gosto de matemática, mas eu não me via passando 4 anos estudando matemática, não. Então vamos para a história dos cursos que estavam ali. História era o que mais me chamava a atenção. E aí depois eu vi que... por que eu, de alguma forma, escolhi história, né? Apesar de ser uma escolha difícil, porque eu pensava em fazer pedagogia antes, né? E não tinha pedagogia nesse vestibular, mas eu lembrei de um livro do 9º ano, na época chamava Série, eu fiz a 8ª série também, escola pública, e aí tinha um livro de português que tinha uma música, que eu acho que é a música da minha vida, assim, que é a música do Belchior, que é interpretado pela Elis Regina, como Os Nossos Pais. E nesse livro tinha essa música fazendo um paralelo com a ditadura militar. E essa música nunca saiu da minha cabeça desde a 8ª série. E aí, nesse momento da escolha, ela teve um peso. Ditadura militar, queria conhecer um pouco mais disso, porque na escola, no ensino médio, não foi aprofundado. Aí eu comecei a pensar sobre essas coisas que eu tinha interesse em saber um pouco mais e nunca tinha tido tanto contato. Livro não era uma coisa simples, né? De onde eu venho, assim, a realidade não era... não tinha uma biblioteca em casa, não tinha acesso à internet, então vamos lá fazer história. E aí a história foi meio por isso, meio um acidente, mas quando eu cheguei à primeira aula, eu já ganhou meu coração, assim, de alguma forma. É isso. Né? E a história hoje, eu sempre digo que se eu não tivesse feito história, eu queria fazer. Se eu tivesse me formado em outra coisa, eu queria fazer história. Porque a história, para mim, é vida, assim, de alguma forma, né? E eu acho que é como uma parte de mim hoje. Mesmo que se eu deixasse de ser professora, eu jamais deixaria de ser historiadora. E porque é algo que realmente atravessou a minha alma, assim. Tem uma colega, uma amiga que sempre diz, né, que gosta de sentar e puxar uma conversa, porque tudo vira uma aula depois. Porque, mas você entende por isso, né? Tem um contexto e não sei o quê. E aí eu sempre estou voltando nisso. Então a história é eu acho que hoje é parte do que eu sou e do que eu entendo como vida também. Acho que tudo é história no final das contas, né? Inclusive isso aqui que a gente está fazendo, né? Então, todos os nossos contatos, seja familiar, seja dentro da escola, seja dentro da universidade, de alguma forma a gente está construindo história. E aí eu lembro, para fechar essa fala, né,
de um trecho do livro do Mark Bloch, né? Que a história, né, se faz nessa pegada do homem, né, no tempo. Então, é basicamente isso. Então, em toda a sua trajetória como professora, teve algum episódio marcante ou curioso que você gostaria de compartilhar? Vamos lá. Bem, eu estou na educação, eu me formei em 2012, e aí eu fiquei um ano e pouco num projeto chamado Mais Educação, que não era bem da aula de história, não dava aula de muita coisa, até de informática. Mas aí depois disso eu estou como professora desde 2015, então são 10 anos, contando com as outras experiências, um pouco mais. Então já tiveram muitas vivências, né? Muitas vivências. Mas teve uma vivência que eu acho que ela foi bem interessante, que não é tão distante assim no tempo. Eu acho que foi uma aula em 2023 e o tema era ditadura militar. E aí eu estava com bolsistas na época da residência pedagógica e a gente fez uma sala temática da ditadura, né? A gente organizou um espaço, uma sala, era o multimeios da escola, mas um espaço, reservou parte desse espaço, né? E a gente criou uma sala ambiente, assim. A sala estava com tons vermelhos, assim, para lembrar sangue, essas coisas todas, né? Torturas. E aí a gente organizou vários estandes com fotografias. E eu lembro de um que foi bem interessante, que eu acho que é digno de a gente compartilhar, que foi o banner das torturas, né? Tinha os 10 tipos de torturas mais utilizados durante a ditadura. E o que gerou para mim ser uma aula interessante foi o olhar dos alunos. Assim. Eles ficaram muito perplexos entrando em contato com essas fontes. Sabe? Aí a gente levou fotografias, e aí eles ficaram casando as fotografias de pessoas que desapareceram ou foram assassinadas com os tipos de ditadura. Né? E foi uma aula que todo mundo saiu, por isso que foi marcante, todo mundo saiu meio que embargado, sabe, de alguma forma. E aí foi aquela aula, aquele tipo de aula que você sai, que você sabe que de alguma forma o teu aluno saiu transformado ou mexido. E aí, no final da aula, todos os alunos aplaudiram, assim. E não é pela aula em si. Quando eu digo que é uma aula marcante, é porque, de alguma forma, eu percebi que todo mundo saiu dali entendendo o que foi o processo e mexido. Então, talvez esse seja uma aula legal. Tiveram muitas, né, que a gente podia compartilhar. Mas essa me marcou porque eu senti no olhar deles, na fisionomia, nas expressões, como eles tinham sido tocados. E aí foi uma aula também que a gente trabalhou, foi uma aula bem complexa, assim, a gente trabalhou com música também, fazendo esse paralelo o tempo todo. E aí foi legal de perceber como eles sentiram assim, o conteúdo. Mas tiveram outros, assim, mas não consigo trazer minha memória. Essa que marcou mais, foi mais recentemente. Tiveram outras. Obrigada por compartilhar com a gente, professora. E nessa sua trajetória enquanto professora e principalmente como historiadora, a gente gostaria de saber quais os autores ou obras que marcaram sua formação. Eita. Bom, alguns autores, né? O Mark Bloch, eu acho que é um que eu li, que é impossível esquecer, Apologia da História. Eu acho que o Thompson, História Social, e aí Costumes em Comum, vários outros livros dele, assim, que eu li, que eu acho que foram bem importantes na construção da historiadora, assim, que eu me tornei, né? Tendo muito para essa história social, assim.
acho que Ginsburg, Queijos Verdes, e tem um outro dele que é Mitos, Emblemas e Sinais, se eu não estiver enganada o nome, que é um livro que eu li no mestrado. Eu li também aqui na universidade, mas que marcou bastante. Tem um outro que eu estou tentando lembrar o nome, mas eu lembro que é da Natalie Zemmour Davis, que eu não estou lembrando o nome agora do livro, mas que foi um livro também que me marcou muito. E todas as leituras que eu fiz de história oral, com certeza foram importantes. Assim, eu sou muito ruim de lembrar os nomes dos livros, gente, até me perdoem. Eu li muita coisa, mas às vezes eu esqueço um pouco o nome dos livros. De historiadores nacionais, eu li algumas coisas da Lilia Schwartz. São bem importantes, assim. Hoje, para dar aula, eu uso muito. Além do livro didático, eu gosto muito de usar os livros dela. Tem um que eu estou tentando lembrar o nome, que acho que é Uma Breve História do Brasil, ou é algo do tipo, A Biografia do Brasil, que é um livro bem denso e tal, mas eu gosto bastante de utilizar quando eu estou trabalhando História do Brasil. Que mais? Tentando lembrar que outros autores que eu li, eles tinham um grupo de estudo aqui na época, né, que eu estava na universidade, que era de um historiador bem famoso, que eu estou tentando lembrar o nome aqui e não consigo lembrar. A gente tinha um grupo de estudo, li pra caramba e não consigo lembrar. Mas, enfim, todos os autores que discutem história social, eu já conheço alguns, li alguns. Thompson, que me veio mais na cabeça. E acho que basicamente isso. Se eu lembrar, vou falando em outros recortes aí. Como a sua família reagiu com a sua escolha profissional e como a sua vida pessoal influencia e é influenciada pelo seu trabalho como educadora? Bem, a minha família, como que ela reagiu, né? Eles não tiveram, assim, vai ser professora, não tiveram nenhum tipo de reação negativa. Eu acho que eles tiveram uma reação mais negativa de eu ter que sair da minha cidade, sair de perto, porque eu sou a terceira filha e a única mulher. Então, eu era mais nova e tal, e aí quando eu saí de casa, eu tinha 20 anos. E aí, para minha mãe, foi meio... Aquele primeiro impacto foi... Não vai estar aqui do nosso lado, então eu vou perder um pouco esse controle. Então, a reação foi mais nesse sentido do que no sentido da profissão em si, né? E aí, eu acredito que, com relação à profissão, foi tranquilo, porque eles sabiam que, dentro das possibilidades, era o que eu poderia fazer, né? Porque a gente não tinha condições de pagar um curso de direito, de psicologia. Na época do ensino médio, eu tinha muito interesse em fazer psicologia, né? Mas eu sabia que eu não ia ter condições de bancar numa universidade particular, então eu fui para aquilo que era viável, né? Então, eu acho que eles não tiveram nenhuma rejeição quanto ao curso, quanto a ser professora, né? Mas foi nesse sentido de eu ter que sair, porque o meu curso era diurno, né? Então, não dava para continuar fazendo esse trajeto todos os dias, não era noturno, então eu tinha que vir para cá. E aí, depois que eu fiquei os primeiros semestres, os 2 primeiros, aí eu já consegui bolsa e eu não quis mais não quis mudar para a noite. Ficar atrasando e pegar as disciplinas da noite, eu já quis ficar mesmo. Aí eu, não, mãe, eu preciso ficar porque não é só a aula, eu preciso fazer pesquisa, eu preciso fazer um monte de coisa. E aí eu fui ficando, né? Conseguindo bolsas e tentando me manter aqui. Pode repetir só o restante da pergunta. Como a sua vida pessoal influencia na sua carreira de educadora ou como essa carreira influencia na sua vida pessoal? Não dá para separar, né? Não dá. Por mais que a gente tente, assim, de alguma maneira, eu acho que está tão entrelaçado, tão imbricado, que o que eu penso da vida está muito relacionado com a forma como eu atuo dentro de sala
E assim como a minha profissão, de uma certa forma, interfere totalmente na minha vida pessoal. Dar um exemplo bem simples. Os meus sobrinhos não moram aqui, né? Moram na cidade onde eu nasci. Quando eles estão aqui, que eles estão comigo em qualquer ambiente, na rua, a gente não consegue andar 30 minutos na rua sem encontrar com aluno ou ex-aluno. E aí eu estou falando nem no sentido mais sofisticado, mas estou falando no sentido mais simples da coisa mesmo. Que não tem como separar. Aí é um tia para lá, um tia para cá, né? Aí eles... Como assim? A senhora conhece todo mundo nessa cidade ou não? São só alunos ou ex-alunos. Então, assim, não tem como separar, né? E aí, profissionalmente, isso influencia tanto na vida pessoal que, às vezes, eu chego a ser um pouco chata nas minhas vivências extra-escola, extra-trabalho, porque eu sou o tipo de pessoa, a partir da minha formação, que eu não tolero uma série de coisas, como piadas racistas, assim, dentro do seio familiar, entre amigos. E eu acho que isso está totalmente imbricado com a Natália profissional. As leituras que eu faço, as leituras que eu já fiz, a forma como a minha postura dentro de sala, que também não é muito tolerante nesse sentido, acaba reverberando nas minhas vivências pessoais também, né? E eu dando um exemplo disso do racismo, mas eu acho que eu tenho um senso de justiça, assim, que tem na minha vida pessoal, que tem muito a ver com a minha formação, né? Então, não tem como não reverberar. Eu acho que é uma troca. E assim como eu sempre levo para a sala a minha trajetória, não de ficar falando, mas assim, de mostrar para os alunos que a educação ela é um espaço transformador, né? Ela é um ambiente que a educação permite a gente alterar algumas rotas. Não é porque eu nasci numa família humilde que eu tenha que continuar ajudando meu pai na agricultura. E se continuar ajudando, tá tudo bem também. Mas de entender que a educação é um mecanismo de transformação, né? E aí eu acho que eu uso muito, não na fala, mas nas ações, de mostrar isso para o meu aluno. Olha, esse lugar aqui é um lugar que pode te tirar, né, de alguns lugares que você não acha confortável. Então, de uma certa forma, tanto a minha vida profissional quanto a pessoal, elas não se separam. Não dá para tirar a minha vida pessoal e vestir uma roupa, ir para a escola e ser outra pessoa. Assim. Eu acho que só tem uma coisa que eu acho um pouco personagem na vida profissional. É que eu não sou uma pessoa muito... eu sou tímida. Muito, muito tímida na minha vida pessoal. Se estiver numa roda familiar, uma roda de amigos, com certeza eu vou estar mais ouvindo do que falando. E na vida profissional acabo tendo que inverter um pouco isso pelo que a profissão às vezes exige. Né? Então, tem gente que me conhece na escola e me conhece fora e são pessoas diferentes. Mas só nessa coisa da personalidade, mas não nas ações, assim, eu acho. E durante essa trajetória de formação acadêmica, quais foram as suas maiores conquistas e desafios, professora? Vamos lá. Na vida acadêmica, né? Estou puxando aqui, tá? Eu acho que a primeira vitória foi passar no vestibular, tendo uma trajetória totalmente dentro da escola pública. Não que a escola pública seja ruim, não me entendam assim, mas a gente não tinha tantos recursos, né? No meu ensino médio, por exemplo, eu não tinha livros de história, né? Aliás, de nenhuma disciplina, a gente não tinha livro. O livro era o do professor, e aí para fazer atividade, para fazer todos os trabalhos, a gente tinha que ir no contraturno para a escola, para a biblioteca, né, o multimeios, que hoje em dia chama assim. Então, acho que a primeira grande conquista foi conseguir ser aprovada no vestibular de uma universidade estadual, em um contexto em que
o vestibular era bem mais concorrido e tudo mais. Era bem mais difícil entrar na universidade, né? E aí, depois que eu entrei na universidade, foi luta atrás de luta. Porque, como eu disse, eu precisava me manter aqui, né, em Quixadá. E meus pais tinham que pagar aluguel, pagar todo o resto. E eu sempre coloquei na minha cabeça que eu precisava ter bolsa para poder minimamente ajudar, né? E aí eu precisava ter as melhores notas possíveis para concorrer, né, direitinho e tudo mais. E aí as conquistas foram vindo, assim. A primeira bolsa que eu tive, ela não foi nenhuma que levasse em conta o currículo, que foi uma bolsa PRAE, que eu acho que ainda existe aqui, que é a galera que trabalha no laboratório de informática, na biblioteca, enfim, alguns espaços, né? E aí a segunda bolsa que eu tive foi monitoria. Aí essa sim. Eu gosto de falar desses porque esses micros foram levando para coisas mais maiores, né? E aí essa primeira bolsa de monitoria, eu estava concorrendo com vários alunos, né? E alunos de semestres mais avançados. Então foi a minha primeira conquistazinha, assim, que se eu me dedicar, dá certo. Se eu continuar nessa pegada, né? Aí depois vieram outras bolsas de iniciação científica, né? Na minha época de estudante, né, de graduação, não tinha PIBID, não tinha residência, então as bolsas elas eram assim, contadas nos dedos de uma mão, né? Era monitoria, iniciação à pesquisa, e aí depois veio essa, né, de pesquisa. Eu fui monitora do professor Edmilson, que ainda está na casa. Depois eu fui bolsista da Isaíde, que eu acho que recentemente migrou para Fortaleza, né, de iniciação à pesquisa. E aí nessa trajetória aí eu fui tendo contato com leituras que muitas vezes os meus colegas não tinham, porque esse novo lugar de bolsista, eu tinha que ler os textos junto com o professor para minimamente ajudar na discussão na sala, né? Depois, iniciação à pesquisa, eu tinha que fazer pesquisa, de fato, e aí eu aprendi muito nesse lugar, assim, na pesquisa, e aí eu quero ir além, né? E aí, em 2012, eu consegui... eu graduei aqui, e em 2012 eu passei no mestrado em Fortaleza, no final do ano. Eu graduei no início do ano, de 2012, e na seleção de 2012 ainda, no final do ano, eu consegui ser aprovada no mestrado. E eu acredito, né, que tem a ver com a formação que eu tive, porque ela foi muito... toda ajustadinha, assim. Eu preciso passar em monitoria. Eu preciso passar em iniciação. Então, era uma pessoa muito dedicada na universidade, né? Assim, tentava tirar as melhores notas possíveis para estar concorrendo com essas bolsas. E aí, depois do mestrado, né, a minha pessoa, né, o meu eu lá da infância, do ensino médio, não pensava em fazer mestrado, eu pensava em fazer a graduação. Então, mestrado, para mim, já foi assim, poxa, tô fazendo mestrado, que bom, cheguei aqui, né? E aí, isso foi muito importante para o lugar que eu tô hoje, né? Quando eu terminei o mestrado, eu fiz em Fortaleza, eu voltei para cá, para Quixadá, para trabalhar na prefeitura, como professora substituta, contratada. E aí eu fiquei o ano de 2015, 16, e em 16 eu fiz uma prova, passei numa seleção para dar aula no estado, e que é inclusive na escola que eu estou hoje, né, a Escola César Carlos. E aí essa trajetória de voltar para a sala de aula, ela foi muito importante também. Tem alguns colegas que fizeram mestrado comigo que optaram por tentar o doutorado na sequência. E eu já pensei assim, não, eu quero fazer o doutorado ainda, mas eu preciso passar no concurso, porque ser professor temporário é um pouco sofrido, assim. Eu fui professora temporária durante muito tempo e é sempre uma angústia no início do ano, você não sabe com quantas horas você vai ser lotado, então isso impacta também na sua vida social,
né? Não dá para separar. O que eu vou ganhar tem a ver aí com a sobrevivência, com uma série de coisas. Eu precisava ter um pouco de segurança, assim, ó, ok, fiz história, fiz mestrado, mas e se eu ficar desempregada? E era sempre esse sim, né? E aí, em 2018, eu fiz o concurso do Estado e aí eu fui aprovada. Então, pensando a minha trajetória, eu acho que esses espaços que eu fui conquistando, né, daquela bolsa, lá da monitoria, foi me criando uma mentalidade, assim, de que eu preciso me dedicar para eu ter alguma coisa de retorno. E aí, quando eu volto para a sala de aula pós-mestrado, e muita gente me questionava isso, como assim, terminou o mestrado, tu não vai tentar fazer concurso para a universidade e tudo mais? Gente, eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso me sustentar. Não dá para fazer mestrado e voltar para a casa dos pais e ser sustentado. Não é o que eu quero. É óbvio que os meus pais me receberiam muito bem, mas, poxa, eu tinha passado 4 anos na graduação, mais 2 anos no mestrado, eu queria, né, esse lugar de poder trabalhar, de me sustentar e tudo mais. E aí, com a aprovação no concurso de 2018, assim, acho que fechou esse lance das conquistas, assim, começou lá com a bolsa da monitoria. Quero parar por aqui? Não, assim, eu tenho outros projetos, quero fazer o doutorado, mas eu precisava sair do estágio probatório, né, que são 3 anos, eu terminei em agosto do ano passado, e aí eu queria terminar esse estágio para poder tentar um doutorado e aí me afastar da sala de aula, porque assim, fazer um doutorado em sala, trabalhando, dando aula, 40 horas semanais, aí não é muito interessante, porque eu não vou ter tempo de me dedicar, e eu gosto de me dedicar às minhas pesquisas, quando, né, tanto na graduação quanto no mestrado. Estava fazendo uma pesquisa legal, se fosse interessante, mas trabalhando eu acho que não teria esse tempo. Então, a próxima conquista, se Deus quiser, vai ser o doutorado. Então, a gente queria saber se a senhora teve algum professor ou outra figura marcante que te inspirou a seguir a carreira de docente. E se sim, o que é que essa figura representa para a senhora? Acho que tiveram muitas pessoas. A gente costuma lembrar só dos professores da graduação, né? Porque são os mais recentes. Mas acho que a primeira influência foi a minha mãe. Né? Minha mãe não continuou sendo professora por questões várias, assim, política, por exemplo. Ela não era professora concursada, enfim. Mas acho que foi a primeira inspiração, né? Às vezes hoje minha mãe me pergunta as coisas e eu, meu Deus, né? Me parece que foi a pessoa que me ensinou a ler, escrever e tudo mais. Mas acho que a primeira influência foi ela. E eu lembro, assim, tenho memórias bem vagas, porque a minha mãe foi minha professora, eu tinha 7 anos, né? 6, 7 anos. Mas eu lembro da minha mãe, assim, com muita paciência e com amorosidade, que nem sempre os professores são atravessados, né, por isso. E eu acho que essa amorosidade me pegou um pouco, assim, sabe? Porque eu acho que é diferente. Você ensinar, mas também ser afetuoso, não ser grosso, né? Acho que isso faz muita diferença. Então, acho que minha mãe foi minha primeira influência. E aí eu fui tendo alguns professores que, de uma certa forma, me marcaram muito positivamente. Uma professora do ensino médio de redação, acho que era a tia Erlânia. Até hoje eu encontro com ela assim, na rua, chamo de tia Erlânia, todo mundo chamava assim. Acho que ela foi uma pessoa bem marcante, porque ela era muito dedicada, sabe? Muito responsável, e eu olhava assim, né? O tipo de pessoa que eu queria ser, sabe? E acolhedora também. Tiveram outros, assim, no ensino médio, uma professora de biologia, que ela era uma professora bem jovem, era muito enérgica, eu achava muito legal, assim, o jeito dela. E na universidade, eu acho que eu gostei de todos os meus professores, assim, poucas exceções. Por questões éticas, a gente não cita nomes, né? Mas, positivamente, que eu
levo com muito carinho a professora Isaíde, que aprendi a pesquisar com ela. A Isaíde era o tipo de professora que a gente brincava que era o bate e assopra, né? Era muito exigente, mas era o tipo de pessoa que voltava de uma viagem e te trazia um livro de presente, assim, para incentivar a leitura. Não é, entende que não é o presente? Não é o... Mas é aquela coisa de, na sutileza, fazer você melhorar e dizer, olha, isso aqui não está legal, vamos refazer, mas dizer isso de uma forma que não te machuca, mas te incentiva. Pô, preciso melhorar. E o professor Sander, que eu acho que ainda está na casa. O Sander, ele chegou aqui bem no início da minha graduação e ele foi o meu orientador, né? E o Sander, ele é um cara... Primeiro que eu decidi pesquisar cinema, não sei porquê, assim... E o Sander trabalhava com cinema, então foi a primeira orientanda dele aqui na FECLESC. E ele me acolheu de uma maneira tão bacana, sabe? E as orientações com ele, ou era por e-mail, ou era pessoalmente, mas sempre nessa perspectiva do crescimento, da melhora. Era outro cara que me falava muita coisa, né? Que precisava melhorar, mas não era rude, né? E acho que esse acolhimento, a paciência, a capacidade de me fazer perceber os erros, assim, me marcaram muito. Eu acho que na graduação esses dois tiveram outros professores que foram bem, bem importantes, mas esses dois, de uma certa forma, me marcaram muito positivamente. E no mestrado, a gente não... Eu acho que a relação na graduação ela é mais profunda com o professor, mas no mestrado teve um professor que... a forma como ele passava as coisas, a forma como ele exigia, me fez melhorar muito como pesquisadora, que foi o Carlos Jacinto. Ele tem um método, assim, de dizer que as coisas estão erradas, e de exigir também. E aí vocês vão percebendo que nessa fala tem muitos professores que são exigentes, mas e que, em tese, poderiam ser os professores que mais seriam odiados. Mas, de alguma forma, esses professores me marcaram porque eles me ensinaram muito, né? E eu acho que não há muito ensinamento quando as coisas são muito tranquilas. Senão é uma coisa meio lógica, assim. O erro tá ali. Não, mas tá tudo bem, né? Aos poucos, não, tá errado aqui. Como é que a gente melhora? E eu acho que esse apontar e fazer a gente se repensar, fazer novas leituras. Talvez se eu não tivesse tido esse tipo de professor, eu não teria conseguido primeiro ser aprovada no mestrado, depois ter sido aprovada num concurso público, que não é muito fácil, né? Então, eu acho que foi me dando condições para me tornar uma pessoa mais estudiosa, mais, enfim, mais focada, talvez nesse sentido. Eles foram bem importantes. Já partindo para a área de experiência profissional, Sim. A gente gostaria de saber quais adversidades você enfrenta no dia a dia como professora da rede pública. Vou tentar resumir, viu? Porque daria um podcast só nessa questão. Bem, a educação, eu penso que ela é um projeto político, né? Desde sempre. E eu acho que, às vezes eu digo isso para o meu aluno, eu tenho até medo da forma como eles compreendem essa minha fala, mas eu digo que a educação foi feita para não dar muito certo. Porque quando você coloca 40 alunos numa sala e pede para o professor dar conta disso, e ainda ser amoroso, e ainda ser uma série de outras coisas, de você conhecer o seu aluno. Professora, mas você está dizendo que não tem que conhecer o aluno? Claro que tem. 40 de uma vez?
e você não só tem esses 40, né? Multiplica o tanto de sala que você passa. Como que eu vou conseguir chegar nesse meu aluno? Como que eu vou conseguir entender a realidade dele para ser uma professora melhor? Se eu tenho 6, 7 salas com esse número de alunos, é quase impossível, né? Então, as adversidades passam por aí. Primeiro, pelo projeto que eu acho que a gente tem de educação hoje. 40 alunos é inviável. O tempo também. Eu acho que quando eu entrei no estado, eu nem vou falar da experiência do município, mas que também está na mesma pegada. Quando eu entrei no estado, você tem um terço de planejamento. Então, eu tenho 40 horas semanais de aula. Dessas 40 aulas, 13 é para planejamento. Aí você, tá legal, assim, antigamente o pessoal nem tinha tempo para planejar, só que a gente não tem como comparar a realidade da educação de 10 anos atrás para a realidade da educação hoje. Se vocês sentarem uma tarde para ver como funciona o planejamento, vocês vão fazer isso daqui a pouco, vocês vão perceber que 4 horas a gente não consegue muitas vezes planejar uma aula decente. Né? Então, eu acho que a carga horária de planejamento, ela interfere muito, é uma diversidade. Porque, imagina, sou professora de História, de NTVPS, que é uma outra disciplina. Sou professora de Formação para a Cidadania. Sou professora da eletiva de História para as Olimpíadas. Eu sou professora de Estudo Orientado. E ainda tem outras atividades na escola, que é do Laboratório de Informática. Como que alguém consegue dar conta de planejar tantas coisas para uma única semana? Então, assim, história segundo e terceiro ano. Então, são tópicos diferentes, coisas diferentes, metodologias diferentes. Então, a diversidade passa por essa questão da lotação de sala, passa pela exigência, de que o professor dê conta de diversas outras disciplinas para a qual ele nem foi formado. Sucateamento das escolas, porque imagina, meu aluno passa 9 horas na escola, eles têm 9 aulas. Não tem um auditório, não tem um lugar para ele descansar. Então, como é que eu vou lidar com um aluno que acordou 4 horas da manhã e está assistindo a 8ª e 9ª aula e ele está querendo dormir? Como é que eu lido com isso? Se ele mora a 2 horas da escola Então, assim, eu acho que todas essas questões impactam muito no profissional que a gente nos resultados que a gente obtém, né? Então, as adversidades basicamente são essas, assim. Estruturais, né? Acho que a estrutura, por exemplo, ser bem específica, hoje, ontem, né? Aconteceu isso ontem. Nós tivemos que sair da sala dos professores, e a sala dos professores vai funcionar como sala de aula, porque a cantina entrou em reforma, e a gente foi jogado no Multimeios. Então, Multimeios, que é um espaço de pesquisa, estudo, não vai ser possível ser usada pelos alunos, ao passo que também nós, professores, não teremos um ambiente adequado para planejar. Mas precisa ter resultado, mais o aluno precisa aprender e tudo mais. Mas nisso tudo, nessa questão estrutural que não depende da gente, mas impacta diretamente no nosso métier, vamos dizer assim. Então, acho que é isso, basicamente. Então, aprofundando um pouquinho mais na relação professor e aluno, como você avalia a sua relação com os alunos e como essa relação influencia no processo de ensino-aprendizagem? Tá. Bem, eu disse que já tem mais de 10 anos que eu estou aí na educação, né? E a minha relação com os alunos, ela não dá para ser pensada de forma igual, assim, durante todo esse tempo. Acho que depende muito da turma e depende muito do contexto. Por exemplo, tem uma função na escola hoje, né, do estado do Ceará, que é o professor diretor de turma. É uma turma que você tem um contato maior, né? E aí, nessa turma, por exemplo, eu tenho 9 aulas semanais com eles. Então, a minha relação com eles, nesse ano, falando desse ano,
a minha relação com eles é muito legal, muito tranquila. Mas já com uma turma que eu dou uma aula, se eu não conseguir nem aprender o nome dos meninos ainda. Entende? Eu passo uma vez por semana, é uma aula. Mas eu entendo que a relação com o aluno, ela muda tudo, sabe? Mas tem uma coisa que tem me pegado um pouco nos últimos anos, e acho que com o tempo, com a experiência, você vai percebendo isso, ou sentindo o peso do tempo mesmo, né? Que é eu, enquanto professora, eu chego numa sala, tem 40 alunos, eu preciso compreender todo mundo. Mas esse meu aluno, assim, muitas vezes ele não traz de casa uma educação básica. De pedir com licença, sabe, de dizer obrigada, de dizer desculpa. Então, às vezes é um pouco cansativo, porque você tem que lidar com todas as realidades, mas ninguém se coloca também nesse outro lugar, que é o professor, né? Tá, aí a minha diretora sempre diz, né? Vocês são os adultos da história e minimamente precisam lidar com isso, né? Mas eu acho que a relação professor-aluno, ela precisa ter essa afetividade que eu falei lá atrás, que a minha mãe teve, sabe? Essa amorosidade para ensinar. Acho que isso muda muita coisa. Mas hoje é exigido muito do professor. Eu acho que ninguém está cuidando muito também dessa outra parte, sabe? Quem é que cuida de quem cuida, né? A gente brinca assim na sala dos professores, quem é que cuida de quem cuida. Porque a gente tem cuidado, né, de N realidades, a gente tem que ser empático com N realidades, mas às vezes a gente está cansado, né? E aí eu tento porque, mais uma vez, ninguém está nessa condição de super-herói, e acho que não é o meu interesse também. Eu tento, no mais das vezes, ser essa pessoa acolhedora, amorosa. Mas nem sempre isso é possível, né? E aí eu percebo que quanto mais próximo deles a gente consegue estar, melhor a aula transcorre, né? Então, acredito muito na afetividade, mas também me coloco nesse lugar de que nem sempre a gente consegue ser essa pessoa o tempo todo, porque tem gente deixando de fazer o básico, que é cuidar da educação, e assim, eu penso que muitos pais, né, têm jogado uma responsabilidade para a escola e que você precisa não só dar aula, mas você precisa educar aquele sujeito em todos os âmbitos. E aí eu acho que a gente não tem conseguido dar conta. E aí talvez eu tenha falhado nisso, porque eu não tenho conseguido ser a melhor professora nesse sentido, porque são muitas realidades para dar conta. Então, mas penso que tudo passa pela afetividade, a amorosidade muda tudo, mas nem sempre é possível. E já falando sobre educação, né, a gente sabe que houve mudanças nela no Brasil. Então, no que diz respeito ao ensino de história, como é que você percebe essas mudanças? Bem, no novo ensino médio, é até difícil falar porque tem mudado recorrentemente, tá? Mas em 2022 foi a primeira grande mudança, né? E aí a disciplina de História perdeu carga horária. Tinha a possibilidade de a escola colocar 2 aulas ou uma aula, mínimo de uma, máximo de 2. E aí eu acho que tanto a História quanto outras disciplinas acabaram perdendo espaço para outros componentes que a gente chama de itinerários formativos, né? Que é a parte do currículo diversificado. E assim, não que esses outros componentes, né? As outras disciplinas, eles não têm importância. Mas no caso, vocês vão acompanhar a turma de segunda e vocês vão perceber isso. Eu tenho que dar conta de um currículo mínimo, né, que está dentro da matriz de conhecimento básico do Estado, mas eu tenho uma aula por semana. Então, é difícil você conseguir fazer o teu aluno
ter um conhecimento crítico, se você tem uma aula semanal. Então, essas mudanças, de uma certa forma, elas acabaram repercutindo no desenvolvimento assim, desse senso crítico que o aluno possa ter. Não que as outras disciplinas elas não possam possibilitar isso, né? Mas eu penso que essa redução ela não foi... Claro, e todo mundo vai puxar para o seu componente, né? Eu estou puxando isso para a história. Eu acho que foi um grande prejuízo. A gente perdeu isso no segundo ano, né? Na segunda série a gente tem uma redução da carga horária. Só que, para esse ano de 2025, já teve uma nova mudança. Só que essa mudança ela vai sendo gradual. Então, a partir do ano que vem, talvez a gente volte a ter 2 aulas de história no segundo ano. E aí, eu me sinto muito... Imagina os alunos, né? Eu me sinto um pouco cobaia nesse processo, porque todo esse processo de mudança, ele foi discutido, mas quem menos foi escutado foi o professor, né? E os alunos, de uma certa forma. Nós tivemos uma turma que concluiu o ano passado, que eles foram experimentando o novo ensino médio, as coisas acontecendo e eles vivenciando. E eles, né, essa é uma fala que eles diziam muito ano passado, que não sei para que aquelas mudanças, porque eu não estou conseguindo sair melhor daqui do ensino médio, né? Então, eu acredito que afetou muito, sobretudo, esse desenvolvimento que eles poderiam ter se tivesse 2 aulas de história, né? No segundo ano, que eu acho que afetou muito. Então, existe algum projeto que a senhora queria aprimorar ou implantar lá na César Calço? A gente, ano passado, ensaiamos, né, um projeto que é o NEAB, que é um estudo voltado para a discussão indígena e das relações étnico-raciais na escola. Essa era uma atividade que estava dentro do selo Escola Antirracista, que é um programa que é um projeto do Estado do Ceará, da SEDUC, né? E aí, dentro desse projeto, tinha uma tarefa que era a criação do NEAB. E aí, eu e o professor Giovanni, a gente puxou esse movimento na escola, só que a gente está faltando tempo para fazer a coisa acontecer, mas é um projeto que a gente quer manter vivo, né? Que é uma discussão que, embora ela seja já recorrente na escola, a gente tem um projeto da consciência negra, mas a gente queria que mensalmente, ou no máximo bimestralmente, nós pudéssemos reunir os alunos e, enfim, a comunidade escolar, pais, outros professores de outras disciplinas para discutir nessa temática que é urgente. A gente vive uma sociedade ainda extremamente racista e eu acredito que formar um aluno antirracista é um grande desafio, né? E aí eu quero muito que a gente consiga manter vivo esse projeto, que é o NEAB, e é uma coisa bem sonhadora, porque isso não depende da escola, depende de políticas públicas, que seria, no futuro, ter um laboratório de ciências humanas. Porque a escola tem multimeios, que está ligado com a linguagens, tem o laboratório de ciências e matemática, e a única área que não tem laboratório é as ciências humanas. Mas, como eu falei em um outro questionamento, eu acho que a educação ela é política, né? E eu acho que tem uma razão de ser das ciências humanas serem tão deixadas de lado, assim. Mas é um projeto para o futuro, que eu espero que vocês, quando estiverem nas escolas atuando, que vocês já tenham esse espaço, né, conquistado. Mas que eu ainda vejo muito distante, porque, como eu disse, eu acho que passa por essa coisa política mesmo. E as ciências humanas, ela tem uma essência muito forte de tornar a pessoa um pouco mais crítica socialmente falando, politicamente falando. E eu acho que muitas vezes a galera não quer que o pessoal saia do ensino médio com toda essa criticidade, vamos dizer assim, né? Então, passa por isso também. Natália, a gente notou o seu interesse na área do cinema, tanto é Sim. que foi o tema do seu TCC, né? Partindo disso,
será que você poderia compartilhar com a gente o que a fez se interessar nesse estudo? Tá, vamos lá. Eu não continuei com essa pesquisa no mestrado, tá? Mas eu pesquisei na graduação. E eu pesquisei muito voltada para a sala de aula, né? Eu fiz uma experiência de acompanhar uma turma durante algumas aulas em uma escola lá no município de Milhã. E a ideia era perceber como o cinema ele aparece no ensino de história, né? E aí eu fui percebendo isso a partir do livro utilizado pela professora, na indicação de filmes que porventura ela poderia sugerir para os alunos, se o filme era utilizado como um recurso, né? Então a minha pesquisa foi muito nesse sentido, de história e ensino, de cinema e ensino de história, como é que o cinema poderia contribuir, né, para que o professor trabalhasse determinados temas. E a ideia, na verdade, surgiu porque eu tinha interesse de pesquisar uma obra de obras que trabalhasse uma temática específica, que era a ditadura. Só que a gente foi recortando ali, repensando, e eu acabei mesclando cinema e ensino, né? Mas o cinema surgiu muito nessa linha, primeiro, de eu entender melhor o que foi a ditadura, porque inicialmente eu pensava em pesquisar filmes que trabalhavam essa temática, né? De ver como foi produzido o filme, baseado em quais obras, essa coisa toda. E surgiu tudo, eu lembro de um professor que levou um filme para uma disciplina. E aí a gente começou a analisar alguns fatos da Idade Média a partir desse filme, que foi o Sétimo Selo. E aí filme, dá para pesquisar alguma coisa. Aí eu fiquei nesse interesse, comecei a ler. E aí casou com a chegada do Sander, que foi foi uma grande coincidência, porque eu estava querendo pesquisar cinema e eu já tinha falado com outra pessoa para ser o meu orientador. E aí quando eu falei do interesse de trabalhar com cinema, deixa eu te apresentar o professor que chegou aqui, que é o Sander, trabalha com cinema, discute isso em alguns trabalhos dele. E aí casou e foi nesse sentido, assim. Mas eu ainda continuo gostando muito de pesquisar sobre isso, dessa relação cinema e ensino. Então, além do cinema, quais outras metodologias ou instrumentos didáticos que te despertam o interesse e que você considera que fazem diferença em sala de aula? Acho que os da música. E música depende muito do tema. Por exemplo, eu tenho uma aula para segunda-feira, que é a Primeira República, e aí eu estava dando uma pesquisada para dar essa aula, e aí eu peguei umas músicas do período. E aí eu acho que vai ser até divertido, porque a produção é tipo assim, de 1912. Então, eu queria muito trabalhar com os meninos, não só a letra, mas para eles percebessem também a sonoridade, como ela é diferente, é cheio de barulhos, né? A gravação não é tão limpa, não dava para fazer um trabalho em cima, né, da gravação, assim, era bem diferente, porque os materiais da época eram diferentes. Então, perceber também isso no tempo, né? De como as produções elas vão mudando. Então, música, filme, que mais? Eu acho que levar, diferentes tipos de fontes. Eu gosto muito de trabalhar com algo que eu uso recorrentemente, é eles produzirem jornais, por exemplo. Não é tanto eles pesquisarem nos jornais, porque a gente não tem tanto acervo nesse sentido, mas eles produzirem coisas diferentes, assim. Então, métodos avaliativos de produção de fanzine, de produção de matérias jornalísticas. Teve uma outra que a gente produziu biografias a partir do estudo de personalidades negras. Então, eu vou variando muito na medida do possível dentro da realidade e das possibilidades que a escola oferece. Falando agora de experiência em sala de aula, a gente gostaria de saber se você já teve experiência com alunos PCD. E se sim,
Como é que foi o processo de adaptação do currículo para esses alunos e também das atividades para atender as necessidades de cada um? Tá. Vamos lá. Teve uma outra pergunta que vocês fizeram anteriormente, que era sobre as adversidades. E aí eu vou tentar casar com essa, porque eu acho que isso é uma das questões importantes de adversidade. Porque a educação inclusiva ela é super importante. Né? A educação inclusiva ela tem, inclusive, alguns pilares que são primordiais, que é o aprender a conhecer, o fazer, o viver junto e ser. Mas aí, quando as políticas educacionais elas pensam a inclusão, eu acho que elas não levam em conta uma série de coisas. E aí a quantidade de alunos por turma impacta nisso. Inclusive, eu sei que pode ter uma redução legalmente falando, mas raramente acontece. Mas pode ter por exemplo, numa turma de primeiro ano da escola hoje, do ensino médio, a meta é 45 alunos. Independente se você tem alunos incluídos ou não. Né? E aí, agora tu imagina como trabalhar pensando atividades diferentes para atender esse público com tantos alunos. Então, eu penso que a educação inclusiva, ela é necessária, tá? Entendam a minha fala, ela é extremamente necessária. Mas eu acho que não foi pensado, junto a isso, métodos mais eficazes, como redução de alunos e preparação do professor. Hoje, no currículo de vocês, provavelmente tenha Libras, dá esse exemplo. Mas na época que eu graduei, não tinha Libras. E uma das minhas primeiras experiências com aluno PCD era uma aluna que era surda. E aí, para mim, foi um grande impacto. Ela tinha um tradutor, né? Mas eu me sentia muito mal, porque assim, eu não tinha curso de Libras, eu não tinha tido disciplina de Libras. Então, eu penso que eu deixei muito a desejar, sabe, com essa aluna. Eu tentava falar, acho que o método mais que eu pude fazer, que era mais eficaz, era tentar falar mais devagar, que acho que eu falo muito rápido dando aula. Mas nessa turma eu tentava muito falar mais devagar, para que o professor dela, o professor de Libras, pudesse acompanhar o processo. Quanto às atividades para ela, eram tranquilas, porque ela não tinha nenhum déficit cognitivo, então ela conseguia acompanhar tranquilo. E quando não conseguia, ela sempre pedia mais explicação. Às vezes eu ficava ali uns 5 minutinhos a mais, conversando com o tradutor, né, para que ele pudesse dar esse suporte. Eu acho que essa foi a primeira experiência e eu acho que não foi das melhores, falando em termos profissionais, porque eu não tinha condições de atender profissionalmente essa menina, porque eu não fui formada para isso. Hoje eu acho que o currículo deu esse up para acompanhar essas políticas públicas de inclusão. E aí, quanto a alunos com problemas cognitivos e tal, de aprendizagem, de déficit de aprendizagem, aí sim, ano passado, para contar um exemplo, tem um aluno, ele está matriculado, ele não voltou esse ano, mas ele está matriculado, que ele, de fato, ele não lê, ele está no terceiro ano, né? Ele não lê, ele não consegue escrever nem o nome dele, ele frequenta a escola. E aí a gente tem um atendimento no AE, mas o AE, que é uma sala especializada, ela não dá conta de dar aula de história, de geografia, de física, e por aí vai, né? Então, minimamente, o professor ele precisa ter alguma coisa, alguma ideia do que fazer com aquele menino, com aquele aluno, para ele fazer algo dentro do teu componente, né? E aí, no caso do Cauã, eu lembro que a gente estava trabalhando a abolição, por exemplo.
E aí eu fui na cadeira dele e tudo mais, ele estava de cabeça baixa. E aí tinha uma produção para a galera fazer e, obviamente, ele não sabe escrever, ele não sabe ler, como que ele ia fazer? E aí eu preparei uma atividade com colagem para ele, né, que tivesse a ver com a temática que a gente estava trabalhando. Mas eu acho que a gente esbarra muito no tempo, sabe? Como eu disse anteriormente, assim, é muito difícil você dar conta de tantas demandas e ainda ter que pensar numa atividade diferente. E precisa, tá? É necessário a gente minimamente incluir esse aluno. Eu tenho um outro caso de uma aluna, estava até pensando nisso hoje, ela também não sabe ler, em outra turma, ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Ela só consegue copiar. Ela consegue copiar, tipo, tirar da lousa, botar no caderno, ou de algum colega e escrever no caderno dela. E aí eu pensando hoje, né, que eu tenho uma aula segunda-feira lá, como que eu vou fazer para avaliar ela? Já estava pensando em estratégias, uma atividade mais lúdica, mas eu sinto que a gente fica devendo muitas vezes, porque falta esse tempo e eu diria que também preparação, né? Apesar da SEDUC promover alguns cursos online, eu acho que ainda é muito incipiente, sabe? Eu acho que as políticas públicas precisariam ser repensadas ou melhoradas nesse sentido. Porque é muito legal a educação inclusiva, mas nenhuma escola ela foi estruturada para isso. Tem que incluir esse aluno. Tem que incluir, mas tá. E materiais, e condições para a gente conseguir minimamente fazer uma atividade, né? Ou um professor de suporte. Tem um professor da EE, mas ele é único para tudo, para todas as disciplinas. Então é muito difícil você dar conta disso e eu acho que eu deixo a desejar por falta de tempo, muitas vezes. Mas eu tento, no mais das vezes, trabalhar nessa linha, assim, ver o que é a necessidade dele e levar uma atividade mais lúdica e tal. Mas eu acho que enquanto escola mesmo, falando no contexto geral, a gente deixa muito a desejar por falta de estrutura. Eu penso que não é só colocar o aluno, acho que o Estado precisa dar condições de trabalho e de espaço. Se você coloca um aluno incluído numa turma de 40 alunos, fica muito difícil o professor dar conta de dar aula, preparar uma atividade diferente. Eu acho que a gente não consegue ser efetivo, não consegue minimamente fazer aquele aluno avançar. Assim. Mas é uma angústia, inclusive. Eu queria muito poder atender de maneira com mais qualidade, vamos dizer assim. Em sala de aula, você se sente preparada para lidar com algumas manifestações de preconceito, de discriminação, relacionadas, por exemplo, à raça, etnia ou ideologia de gênero? Tá. Eu acredito que preparada no sentido acadêmico, no sentido de leituras, sim. Eu tento ler o máximo possível nesse sentido. Inclusive, eu já trabalhei uma disciplina na escola, na eletiva, que era gênero e diversidade. Então, assim, eu tento fazer leituras que vão me dando suporte para isso, mas é um desafio, porque, como eu tenho uma outra resposta, a gente ainda vive numa sociedade extremamente racista, onde o racismo recreativo impera, muitas vezes, e é difícil você criar, né, assim, essa mentalidade antirracista e de que a brincadeira ela pode ser engraçada ali para ele, mas para alguém está ferindo. Mas, assim, eu tento lidar da melhor forma possível, né, e combater. Então, eu me sinto preparada pelas leituras que eu faço, mas ainda é um desafio porque você tem
muitos alunos que acompanham a partir das redes sociais pessoas que têm discursos bem fortes, assim, né, racistas e homofóbicos. E eu acho que a homofobia ainda é bem pesado, talvez até mais hoje na escola do que o racismo. E entenda, pelo amor de Deus, o racismo ainda continua acontecendo, a gente continua, mas acho que a gente trabalha muito fortemente isso na escola. Tem um projeto que eu falei também anteriormente, que ele é fixo na escola, que é o projeto da consciência negra, e a gente trabalha muito essa temática ao longo do ano, e eu acredito que isso foi melhorando aos poucos. Os casos de racismo ainda existem, a gente teve que lidar com vários ano passado, mas acho que da homofobia ainda continua sendo um pouco mais forte, talvez porque o nosso trabalho ainda seja muito incipiente nessa discussão, né? E talvez porque também é um grande tabu na sociedade, né? E aí a escola e a sociedade, tem uma pessoa que eu li muito na época quando eu estava fazendo o trabalho de graduação, né, o TCC, a monografia, que é o Dominique Julliard, que fala dessa relação da escola e da sociedade, né, da cultura escolar. E a escola ela não é apartada da sociedade. Então, todos os dilemas que a sociedade enfrenta, eles se reverberam dentro da escola, de alguma forma, e vice-versa. Né? E aí, essa discussão ainda da diversidade, eu acho que ela tem um peso muito grande dentro da escola, porque na sociedade você tem uma discussão muito profunda nos últimos anos, inclusive, né, dessa discussão da família tradicional e não sei o quê. Então, alunos que estão dentro desse contexto do diverso, às vezes sofrem muito preconceito dentro da escola mesmo. E às vezes até por parte de pessoas que deveriam combater. Né? A gente tem alunos que são trans e que pedem para, por exemplo, ser chamado pelo outro nome, né? Pelo nome social, e a gente percebe que tem pessoas que têm dificuldade de aceitar isso, né? E é um trabalho delicado, porque para a gente fazer esse trabalho, a família tem que autorizar, também mudar dentro do SIG, né? Que é o sistema. Então, assim, é um trabalho complexo, mas que para mim não é um grande problema. Assim, eu lido com muita tranquilidade com essas coisas, com essa discussão toda, pelas leituras que eu faço, extra trabalho, né? Professora Natália, você nos relatou, momentos atrás, que na sua época, enquanto estudante, não havia o programa PIBID. Sim. Então, gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre o programa e quais os seus apontamentos para o projeto. Tá. Bem, eu acho que o PIBID é um divisor de águas, assim, na vida do estudante, né? Porque eu acho que é onde você pode se descobrir, né? Com o professor ou não. Vocês estão tendo a oportunidade, eu vejo o PIBID dessa maneira, né? Uma oportunidade de você conhecer a realidade escolar por outro prisma, porque vocês são bem jovens, mas vocês voltam para a escola com outro olhar. É outro lugar que vocês assumem. E aí esse lugar que vocês assumem, que ainda não é o de professor, mas é de alguém que está atuando e observa ao mesmo tempo, né? Tá nesse lugar de transitando entre observar e atuar, é um programa que te permite, portanto, pensar, é isso que eu quero? Né? É um momento reflexivo e de aprofundamento. E outra, eu acho que quando vocês chegarem na escola, como profissionais, daqui a pouco, vocês não vão sentir tanto quanto alguém que não participou do PIBID e de paraquedas chegou na escola e vai ter que trabalhar ali e tudo mais. Então, acho que o programa ele permite que você conheça o universo escolar pelo prisma do professor e você faça um recorte profissional para você. Poxa, é isso aqui que eu quero. Apesar dos desafios, eu me vejo dando aula. Quero seguir carreira. E aí, ou não, né? Eu conheço alunos que eu tenho certeza que eles não querem voltar nunca mais, foram alunos do PIBID, e que talvez não queiram voltar para a sala de aula.
porque foi o PIBID, foi essa experiência que permitiu ele perceber o universo escolar para além do que ele via, né, como aluno e tudo mais. Então, eu acho que é um grande passo assim, para você se pensar profissionalmente. E também ver, né, que tipo de professor você quer ser. Porque pode ser que o teu supervisor seja alguém que você, poxa, é o tipo de pessoa que eu não quero ser. Ou é o tipo de pessoa que, legal, eu acho que é uma experiência que está abrindo um leque aqui, que eu posso, enquanto profissional, minimamente tentar fazer algo desse gênero. Então, eu penso que o PIBID é um programa de suma importância, sabe? Eu acredito até que todo aluno deveria participar do programa, deveria ser assim, uma máxima. Todo aluno deveria ser PIBIDiano, porque além desse lance da escola, tem o lance das leituras extras, né? Acho que vocês vão aprender a ser professor de maneira mais aprofundada do que qualquer outro que está na graduação. Pelo leque de leitura, pelas vivências na escola. Então, o PIBID é muito, muito, muito importante na vida de vocês. E eu acho que na vida do professor supervisor, né? Eu participei do primeiro PIBID de História daqui, da FECLESC, primeira vez que teve, que a coordenadora era a professora Isaíde. Depois eu participei por duas vezes do Residência Pedagógica. E agora, minha quarta experiência com o PIBID novamente, com a professora Lídia, né? Os últimos 3, a residência e esse PIBID. E aí, assim, isso é transformador para a gente também, gente, enquanto profissional. Porque, de alguma forma, eu preciso ir me refazendo, sabe? Enquanto profissional. Talvez a pessoa que eu fui do PIBID há um tempo atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás, seja completamente da pessoa que atua hoje. Porque vocês também vão levando novas ideias, vão levando leituras que no meu cotidiano eu não tenho mais contato porque não dá tempo, mas aí pelo próprio PIBID eu acabo tendo que refazer essas leituras, né? Então vai renovando o meu métier também, o meu e dos demais supervisores, né? Então o PIBID é transformador em diversas frentes, né? Enfim, quanto aos apontamentos, né, eu espero que a gente possa conseguir trabalhar alguns projetos que, quando eu me inscrevo, eu sempre penso nisso, né? Sozinha eu não consigo fazer determinadas coisas, mas com os meninos eu consigo, porque são mais pessoas, né, são mãos a mais. Estou falando isso essa semana com os meninos que foram para a eletiva, que a gente não conseguiu trabalhar, chegar muito longe na Olimpíada de História do ano passado, a gente foi até a quarta fase. Quer dizer, eu acho até que foi razoável, assim. Mas com mais pessoas colaborando, eu acho que a gente tem condições de, pelo menos, chegar na quarta ou ir além da quarta fase, porque são mais pessoas colaborando, enfim. Então, eu penso muito nessa parceria de como a gente pode fazer coisas mais grandiosas, porque tem outras pessoas colaborando, né? Então, é isso. Então, para finalizar, nós gostaríamos de saber qual mensagem você deseja deixar para nós, futuros professores, e para a sociedade em relação ao ensino de História. Primeiro, não desista. Os desafios, eles são muito recorrentes, vocês viram, assim, vocês veem, né, quando acompanham a escola, mas eu acho que conseguir transformar, fazer o teu aluno pensar criticamente, fazer o aluno enxergar, fazer links do que está acontecendo atualmente com algo que aconteceu anos atrás, e perceber essa mudança de pensamento nele, já vale muito a pena, é transformador. Né? De você, por exemplo, estar dando uma aula sobre nazismo, sobre os fascismos de maneira geral, e o aluno conseguir, eu vi isso recentemente, em tal postura, né, de perceber que ele está tendo essa criticidade, perceber de que isso pode impactar em escolhas políticas e tudo mais. Eu acho que
vale muito a pena. Eu acho que esse é o grande conselho. Não desistam, porque apesar das dores, tem algo que é muito legal, que é como você consegue transformar o olhar do seu aluno, né, para a sociedade, para a leitura de mundo, dele se entender que lugar ele ocupa no mundo, de que classe ele pertence, dele perceber que ele pode mudar algumas coisas no mundo a partir da vivência dele, que a história de vida dele é importante para transformar coisas maiores. Acho que isso faz muita diferença. É claro que a gente não vai conseguir atingir, chegar em todos, mas o caminho, né, é sempre esse, assim, de pensar que é uma sementinha que você está plantando lá na frente. Então não desistam, porque eu acredito que a educação ainda é um campo de batalha. Tá? A educação é um campo de batalha, é uma luta diária. Né? Quando eu falo de currículo, quando eu falo de sala lotada, estou falando dessas batalhas todas que a gente enfrenta na educação, mas ainda é um espaço de transformação. Ainda é um lugar que pode fazer com que o aluno se enxergue, olhe para a realidade dele e pense, pô, eu quero, assim como eu lá no ensino médio, eu quero fazer uma faculdade, eu quero mudar de vida, eu não quero ficar ganhando apenas o salário mínimo, eu quero ir além. Então, eu ainda penso a educação como esse lugar de transformação, né? De possíveis transformações. Então, não desistam, pensem nessa perspectiva de que vocês podem mudar a vida de alguém, podem mudar a visão de alguém sobre muitas coisas e que essas visões, elas impactam no dia a dia na sociedade, né? Então, quando eu consigo chegar num aluno a partir do NEAB e fazê-lo pensar que ele não deve mais fazer piada racista, eu já me sinto muito, sabe, com uma gratidão enorme. Porque eu sei que é uma sementinha que está sendo plantada e que, de repente, ele pode fazer com que essa ação aconteça também dentro da casa dele e por aí vai, né? Então, acho que para a sociedade tem esse feedback. Coisas que a gente faz na escola que podem ser, de uma certa forma, repercutidas lá fora, como está uma situação bem rápida, que é quando a gente trabalha na consciência negra as religiões de matriz africana, né? E de um aluno, por exemplo, ver uma manifestação lá fora e não ter um olhar tão preconceituoso como ele teria se ele não tivesse tido as vivências em sala. Então, acho que todas essas questões todas, né, de lições que estão para além do conteúdo, mas de visões de mundo mesmo, que reverberam na sociedade de maneira mais profunda, né, na vivência dele com a família, com os amigos. Ainda é um desafio, mas a gente lançou algumas sementes que eu acho que vai valer a pena lá na frente. Então, muito obrigado por essa entrevista, por ter doado um pouquinho do seu tempo para a gente. Acredito que foi muito proveitoso para todo mundo que está aqui. Obrigada. Também desculpem porque eu tô com a garganta bem ruim. Eu acho que a sonoridade nem vai ficar muito legal, mas enfim. Obrigada, gente.